Meu amado irmão, eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais um estudo bíblico em alusão à EBD dos jovens. Neste quarto trimestre de 2022, estamos estudando o seguinte tema: liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Eu tenho enfatizado que, apesar de ser prioritariamente direcionadas aos jovens, nós sabemos da importância desse tema, da importância de tratar sobre liderança, tanto para aqueles que almejam a liderança, como também para aqueles que já exercem. Então são lições imperdíveis, com comentários do Elias Torralbo, e nós temos aproveitado, extraído o máximo possível de conhecimento, e isso é importante, nos molda, nos capacita, nos deixa mais preparados para a obra de Deus. Na lição passada nós estudamos sobre a liderança de Moisés. Se você ainda não acessou esta videoaula, ela já está liberada no nosso canal. Vai lá e aproveita para aprender sobre a liderança de Moisés. Foi uma lição também extraordinária. Hoje, lição número 4, nós vamos estudar sobre o sucessor de Moisés, o jovem Josué. Vamos estudar sobre a liderança de Josué. Inclusive, um dos tópicos é justamente essa questão da sucessão de Moisés. Josué, enquanto sucessor de Moisés, exerceu uma liderança e se tornou um grande exemplo de líder, não só por aquilo que ele tinha de virtude, mas até mesmo com suas falhas, com seus erros. Nós também podemos aprender sobre liderança. E certa vez eu disse isso: a gente precisa aprender com os erros dos outros para fazer certo. Se ele fez errado, nós vamos fazer certo. E inclusive um dos pontos desta lição é a humanidade de Josué. Mas que a gente olhe para Josué e veja que ele foi extraordinário ao exercer liderança, e essa liderança de conduzir o povo até a terra prometida, vencendo grandes batalhas, correspondendo às expectativas. Ainda assim ele teve suas falhas, teve os seus erros, e nós podemos aprender com os erros de Josué para não cometer os mesmos erros que ele cometeu. Vamos estudar também que Deus é aquele que escolhe, levanta um líder na hora certa, no tempo certo, para a necessidade certa. Deus é o Deus que está no controle de toda a situação na história do seu povo, e é Ele quem escolhe, é Ele quem chama, é Ele quem capacita, é Ele quem levanta, é Ele quem unge, e a gente vai ver isso na história de Josué. Então eu te convido a ficar até o final conosco. Antes de adentrarmos nos tópicos, nos textos bíblicos, eu quero te convidar. Se você é novo em nosso canal, ainda não se inscreveu, aproveita agora, vai lá, se inscreva, já deixa o seu like, isso fortalece o nosso canal, isso mostra que estamos no caminho certo. Deixa os seus comentários com as suas dúvidas, com os seus questionamentos, com os seus comentários, as suas inferências, os seus pedidos de orações. Nós também iremos orar por você, amém? Então, lição de número 4, a liderança de Josué. Vamos para o texto principal. Está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Resumo da lição: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. Inclusive, este é outro ponto que nós vamos observar em Josué. Ele aprendeu a depender de Deus, porém também houve um momento em que ele se deixou levar pela autoconfiança, e isto é um perigo enorme, grande, quando o líder se acha autossuficiente, que a sua capacidade, e somente a sua capacidade vai conseguir com que ele resolva conflitos e problemas. E quando o líder passa a perder essa dependência de Deus, ele corre grandes riscos, inclusive de conduzir também o povo à perdição e à ruína. É perigoso isso, é muito perigoso. Nós vamos para o texto bíblico, está em Josué, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor,
que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da terra, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Querido Deus, Pai amado, nós te exaltamos pela tua palavra que foi lida. Deus, que o Senhor possa nos nortear nesta lição, possa nos fazer amadurecer, crescermos como obreiro da tua casa, como líderes que foi chamados pelo Senhor, meu Pai. Continua nos abençoando, sendo conosco, nos dando entendimento, nos dá graça para explanar esta lição, dá graça aos teus servos para trazer entendimento sobre a tua palavra, sobre este estudo bíblico, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. E você aí do outro lado, onde quer que esteja, com o celular na mão, vai dizer amém e amém. Graças a Deus. Pois bem, meus amados irmãos, vamos iniciar a explanação dos tópicos desta lição. Nós temos 3 tópicos para estudarmos: o sucessor de Moisés, o líder certo no tempo certo e a pessoa de Josué, onde estudaremos a humanidade de Josué. Então vamos começar pelo tópico número 1, o sucessor de Moisés, entendendo primeiro que Josué, ele foi uma resposta de oração de Moisés. Moisés, no capítulo 27 do livro de Números, ele ora ao Senhor pedindo um sucessor. Ele diz: ponha um homem sobre esta congregação. Ele já sabia que ia partir, sabia que os seus dias já eram findo, então ele se preocupa com um sucessor, busca formar lideranças, ele busca compreender que ele não é o fim de tudo, ele não é o fim da obra, virão outros depois dele. Então é necessário sempre o líder se projetar para o futuro, pensar a longo prazo e saber que um dia ele vai encerrar a carreira e outros virão, terão que vir outros. Então é muito importante o líder pensar no seu sucessor, algo que Moisés fez, preparou, se capacitou líderes e orou ao Senhor pedindo um sucessor, e Deus escolheu Josué. É importante que se deixe isso bem claro. Não foi Moisés quem escolheu Josué, foi o próprio Deus quem separou Josué para essa obra, para suceder a grande liderança, se não a maior liderança do povo de Israel, que foi Moisés. O Senhor separou ele. Josué capítulo 1, versículo 2. O Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, o Senhor falando com Josué, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor levanta, escolhe, separa Josué para uma grande obra. E tem algo extraordinário, algo que eu destaquei na lição que o Elias Torralbo colocou aqui. Ele diz assim: o líder deve ser chamado e ungido primeiramente pelo Senhor. Aí ele diz assim, não adianta ter a unção dos homens e não ter a unção do Todo-Poderoso.
Temos visto muitos por aí que têm a unção dos homens, foi consagrado por homens, e tem homens que se autoconsagram. Ele sai de uma determinada religião, de uma determinada congregação e se autoproclama bispo, apóstolo, pastor, missionário, sei lá o que. Ele se auto unge, vai ungir a si mesmo, separar a si mesmo para uma obra. E isso é natural que aconteça no meio do povo de Deus, onde se há muita ganância, onde se há muitas ambições, onde se há muito eu, né, o desejo pelo status, pelo poder, mas de nada adianta ter consagração de homens, ser escolhido por homens por capricho, por apadrinhamento, porque é bonitinho, porque fala, é poliglota, fala outras línguas, porque fala inglês, fala espanhol, porque fez uma faculdade, porque tem um doutorado, porque tem dinheiro, tem um dízimo alto. Isso acontece muito na obra de Deus. Esses homens muitas vezes são separados por homens, porém nada se compara a alguém que foi separado por Deus, em que Deus olhou, achou graça e separou para a sua obra, e ungiu para a sua obra, como aconteceu com Josué. Josué foi uma escolha divina para suceder a Moisés. E ele foi escolhido por Deus para dar continuidade a uma história. Ninguém é o início e o fim de tudo. Somente Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mas todos nós exercemos uma função na obra de Deus, exercemos liderança e devemos compreender que antes de nós vieram outros, que fizeram a sua parte, que trouxeram a sua contribuição, e que depois de nós virão outros, porque nós não somos insubstituíveis. Virão outros depois de nós, então temos que ter a humildade, a compreensão que nós somos só uma pequena engrenagem em uma obra que é maior do que nós. O líder pertence a um projeto que é maior do que ele mesmo. Fazemos parte apenas de algo que é muito maior do que o meu eu, do que o meu esforço na obra de Deus. Um dia eu vou findar a carreira, um dia eu irei findar o meu ofício como líder. Então outros virão, porque ninguém é insubstituível. Então a história sempre continua. Depois que findou o ministério de Moisés, veio Josué. E assim vai, a obra de Deus não para, Deus vai levantando e a obra de Deus vai prosseguindo. Então, sobre essa continuidade da história, é justamente um momento para a gente refletir que nós somos seres limitados, frágeis e que por isso dependemos de Deus. Tem momentos que a gente pensa que não tem ninguém melhor do que eu, que não tem ninguém que ensina melhor do que eu, que não prega melhor do que eu, ou que não canta melhor do que eu, e por aí vai. E a gente pensa que se a gente não estiver na frente não vai acontecer as coisas. Não tem nada disso, meu irmão. Deus nos levanta para fazer uma obra e devemos entender que uma hora este chamado terá um fim, seja pela morte, ou seja pelo arrebatamento da igreja, seja para Deus levar você para outro lugar, mas um dia você irá findar na obra da liderança. Você que já exerce liderança deve ter isso em mente, e quem um dia irá exercer liderança deve colocar isso na cabeça, que você vai entrar para exercer liderança, mas um dia essa liderança terá fim e outros virão, e ter a humildade de reconhecer que vieram outros antes de você, reconhecer a história. Vieram outros antes, que plantaram, que regaram, que se esforçaram, que deram a sua contribuição, para que a gente entenda que Deus é quem está no comando de tudo. A lealdade de Josué é o terceiro ponto do tópico primeiro. Josué foi leal a Moisés. Ele estava aos pés de Moisés, a todo momento com Moisés, aprendendo com Moisés, sendo obediente às suas lideranças, obediente a Deus. Em tudo, Josué foi leal. Ele demonstrou lealdade. Lealdade fala de honestidade, de sinceridade, de verdade. Fala de fidelidade. Josué foi uma pessoa leal, por isso que Deus enxergou nele um grande líder. Perceba que no capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés,
servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. O texto deixa muito claro, ele era servo de Moisés. Isso fala de lealdade, sempre ali aos pés do seu líder. Estou aqui, Moisés. Está precisando de quê? Eu sou fiel a você. Seja fiel à sua liderança. Só sabe o peso disso quem um dia já foi líder. Quem exerce liderança, nesse momento que a gente sabe da importância de ter liderados fiéis à liderança. É muito importante você ser leal, seja sincero, seja leal ao seu pastor, seja leal ao presidente da sua igreja, seja leal ao líder do conjunto, ao líder do departamento, seja leal. Se um dia você quer ser uma grande liderança, quer ter sucesso na sua liderança, então, enquanto liderado, seja leal. Josué nos ensina que para ser um grande líder é preciso ser um liderado leal. É isso que Josué nos ensina. Ele foi alguém que exerceu lealdade, e por isso Deus viu nele um grande líder. Todo bom líder, ele é leal, ele é sincero, ele é verdadeiro. É por isso e por outros motivos que Deus levantou Josué como líder certo no tempo certo. Nesse ponto 2, nesse tópico número 2, né, o líder certo no tempo certo, o Elias Torralbo começa falando sobre Josué. Quem era Josué? Não se sabe muito, não tem muitas informações sobre Josué, apenas o texto bíblico diz que ele era filho de Nun. O pouco que sabemos sobre Josué é que ele era alguém que estava sempre próximo de Moisés. E, inclusive, esse nome Josué, que no original é Jehoshua, que numa raiz etimológica surgiu o nome Jesus, depois Jesus. Então, quando a gente vai estudar a etimologia da palavra Jesus, nós vamos perceber que existe uma ligação desse nome Jesus com Josué, que significa Jeová é salvação. E por a ocasião em que Moisés enviou os 12 espias, antes disso, o nome dele não era nem Josué, era Oséias. Foi então Moisés quem mudou, quem alterou o nome Oséias e colocou Josué. E aí, a partir de então, ele ficou conhecido como Jeová é salvação, tendo em vista que somente ele e Caleb foram os únicos que vieram com positividade, que vieram convictos de que Deus estava com o povo, enquanto os outros traziam um relatório que expressava desânimo, descrença, desesperança. Lá tem muito gigante, não vamos ter capacidade de vencê-los. E trouxe um relatório de frustração. Josué e Caleb trouxe uma mensagem de ânimo. É bem verdade que lá tem gigante, mas os frutos são grandes, são saborosos. E se o Senhor se agradar de nós vamos vencer nele. O Senhor prometeu, nós vamos entrar na terra prometida. E isso animou o povo. E certamente animou o coração de Moisés. E aí já se via o destaque de Josué. Então Josué começa a ganhar espaço de aproximação com Moisés e já começa a se destacar. O tópico 2 fala sobre Josué e o seu tempo. Josué foi separado por Deus no tempo certo. Deus levantou ele no tempo propício para exercer uma grande obra de um projeto que Deus tinha com o seu povo, e viu em Josué o perfil ideal para liderar, porque Josué se destacou como um guerreiro, como alguém valente, e Deus precisava de uma pessoa assim. Inclusive no livro Liderança na Igreja de Cristo, o livro do Elias Torralbo, que é o livro base dessa lição, ele fala justamente desses 2 desafios que Josué obteve. Primeiro, o de ser sucessor de Moisés. Não era fácil, gente. Para um jovem receber a missão de suceder, de substituir Moisés, nós estamos falando da maior liderança do Antigo Testamento. Josué sentiu de perto as aflições de Moisés, que sofria com o povo murmurando. Estima-se que tinha cerca de 2 milhões de hebreus peregrinando no deserto, e Moisés tendo que liderar esse povo trabalhoso, e fazia isso com maestria. E agora o Josué tem que suceder Moisés. E vale ressaltar todas as proezas que Deus fez através de Moisés, né? As pragas no Egito, a maneira como Deus libertou o povo hebreu
das garras de Faraó, a travessia no Mar Vermelho, maná caindo do céu e tantos outros milagres que Deus operou através de Moisés. E Josué viu tudo isso, presenciou e agora está dizendo, eu vou ter que substituir esse homem. Você entende a grandeza do desafio que Josué está assumindo enquanto jovem? Então esse foi o primeiro grande desafio de Josué. Substituir uma grande liderança como Moisés, mas quem escolheu foi Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem capacita e ele se responsabiliza. O Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Havia outro grande desafio, conduzir esse povo à terra prometida. Então, conduzir esse povo para a terra prometida, isso falava de conflitos, de guerras, de pelejas. Josué sabia o que lhe esperava pela frente. Por isso que ele ficou desanimado, ficou ali abatido, e o Senhor teve que falar com ele, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Aquela mensagem de ânimo pressupõe que o jovem Josué, e isso é natural, ficasse receoso diante da grande missão que Deus estava colocando na mão dele, conduzir o povo até a terra prometida. Então esses eram os dois principais desafios de Josué: suceder Moisés e liderar o povo até a terra prometida. Então grande era o desafio, mas Deus levantou Josué no tempo certo. E não só no tempo certo, no ponto 3 ele fala ainda sobre o líder certo na hora certa. E ele faz aqui um contraste entre Moisés e Josué. O Elias Torralbo faz esse contraste para mostrar que Deus levanta o líder certo na hora certa. Ele coloca assim: Josué não era o líder ideal para conduzir o povo de dura serviço pelo deserto, assim como foi Moisés. E Moisés não seria o líder ideal para introduzir este povo na terra dos seus inimigos, que precisavam ser vencidos pela espada. Então Josué foi o líder certo, na hora certa e para a tarefa certa. O que é que o Elias Torralbo quis dizer com isso aqui? Justamente que Deus levanta no tempo certo, na hora certa, e ele fez esse paralelo entre Moisés e Josué. Então Josué foi levantado no período certo, que não daria certo se fosse Moisés. E inclusive ele fala da figura de Moisés, um homem pacífico, diplomático, manso. Já Josué é um homem de guerra, de conflito, de batalha. Então um Josué, no período em que Moisés foi levantado, de acordo com Elias Torralbo, não daria certo. Porque ali precisava de alguém pacífico, diplomático, para dialogar com o povo, então não daria certo, é o que o Elias Torralbo defende. Já o Moisés, no período de Josué, não daria certo, porque Deus precisava de um homem valente, de guerra, um guerreiro, e Josué tinha esse perfil. Então Moisés tinha as características certas para exercer uma liderança no momento certo. Deus levantou Moisés no tempo certo. E Josué tinha as características para exercer uma liderança no tempo certo. Então Deus levantou esses dois líderes no tempo certo, na hora certa, e Deus age assim, dessa forma. Moisés e Josué são apenas exemplos disso. Mas se a gente percorrer as narrativas bíblicas, veremos que Deus levantou as pessoas certas, na hora certa, porque Deus nunca perde o controle da situação. Deus nunca perde o controle. Então, Deus levantou Josué no tempo certo, na hora certa, porque ele quem é o dono da obra e ele tem o controle da situação. E aí, meus irmãos, tudo tranquilo até aqui, até o tópico 2. Quero já te aproveitar para dizer que se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva. Não deixou o seu like ainda, não acredito. Já estamos chegando quase no final da lição e você não deixou o seu like, deixe. Isso nos motiva, isso nos ajuda muito, fortalece o nosso canal. Deixa já os seus comentários, se tem alguma dúvida aí, se tem algum pedido de oração, deixa aí e vamos seguir com a nossa lição. Só lembrando aos irmãos, eu ressalto aqui que esta lição é uma síntese. A gente tem pouco tempo, então a gente faz uma síntese. E que esta lição, ela não substitui a aula presencial. Então você que é jovem, frequente a EBD presencial. Isso aqui é só um complemento. Mas também eu sei que isso aqui esse material é um subsídio para professores de jovens e também aqueles que não são jovens, né, que não são do grupo da turma dos jovens, mas que gostam do tema, podem também desfrutar e extrair e crescer absorvendo esse conhecimento sobre liderança, inclusive sobre essa grande história, esse grande exemplo de liderança que é
Josué. Dito isto, vamos para o tópico número 3, fechar aqui essa lição falando sobre a pessoa de Josué. É aqui que nós vamos ver a humanidade de Josué. Josué, diga-se por passagem, meus irmãos, ele exerceu com maestria a missão que Deus entregou nas mãos dele. Aquela abertura do Rio Jordão, Deus confirmando que era com ele, as grandes conquistas, 31 conquistas. Foi algo extraordinário. Josué conseguiu exercer essa liderança e foi um grande exemplo, né, de liderança, um guerreiro destemido, cheio de Deus, cheio da unção de Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, leal a Deus, leal ao povo de Deus, leal aos seus líderes. Um grande exemplo de liderança. Ia para as batalhas e só ia se fosse em oração, na dependência de Deus, buscava intimidade com Deus, se separava para a oração. Então, Josué é um grande exemplo de liderança. Mas apesar de tudo isso, ele também fraquejou, ele também teve as suas falhas, ele errou, porque ele, apesar de ser um grande líder, escolhido por Deus, separado por Deus, mas também tinha as suas fraquezas, tinha as suas fragilidades, tinha as suas imperfeições. Porém, antes de falar sobre essas imperfeições de Josué, cabe ressaltar que Josué, ele também tinha uma família com ele. Então, o sucesso de Josué também perpassava pela sua família. Josué, apesar de nós não vermos ali na Bíblia, o livro de Josué não traz muitos detalhes de informações sobre quem era a família de Josué, o nome da sua esposa, os seus filhos, enfim. Não se sabe muito sobre a família de Josué, mas o pouco que sabemos já é suficiente para entendermos que ele era um homem de família, era um homem que tinha um bom relacionamento com a sua família, era um homem que tinha pulso firme no seu lar, era o sacerdote da sua casa, era o líder da sua casa, o líder do povo de Israel era também líder da sua família. No capítulo 24 do livro que leva o seu nome, no versículo 15, quando ele está diante do povo, fazendo um pacto, uma aliança diante do povo com Deus, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo: eu não sei se vocês vão querer ter um pacto com esse Deus, de querer andar de acordo com os seus estatutos, com o que diz a sua palavra, assim como andou Moisés. Assim como o Senhor entregou a lei a Moisés, os estatutos, os mandamentos, eu não sei se vocês vão fazer isso, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diante da escolha e da afirmação de Josué, Josué se posicionou, reafirmando o seu compromisso, para que junto com a sua família servisse ao Senhor, fossem fiel ao Senhor. E Josué se mostra não só um vencedor em batalhas, mas um vencedor na sua família. Oh, meu irmão, como isso é importante. Eu costumo dizer, quando falo de liderança, quando falo de obra de Deus e família, que nenhum sucesso vai justificar o fracasso da família. Do que adianta vencer grandes batalhas? Do que adiantaria Josué vencer grandes inimigos? Ver as muralhas de Jericó caindo por terra, vencendo a grande nação que era Jericó, e fracassar na sua família? Isso não ia justificar em nada. Então, o bom líder, o líder de sucesso é aquele que não apenas vence batalhas como líder do povo de Deus, mas também como líder da sua família. Ele tem sucesso com o povo de Deus, ele também tem sucesso com a sua família. Então, é preciso priorizar a família. Seja um vencedor da sua família para exercer liderança na obra de Deus. Isso é muito importante. Porém, aí agora aqui sim, nós vamos trazer este subtópico sobre as imperfeições de Josué. Josué, mesmo com todas as conquistas, ele era um homem que tinha suas imperfeições. Porém, as incertezas e receios não são sinais de fraquezas, mas mostram a humanidade e a consciência de suas limitações. É o que coloca aqui o Elias Torralbo. Então, mesmo com todos os receios, com as incertezas, com o desânimo, com aquele pontapé inicial de Josué se mostrando incapaz de cumprir a sua missão, mesmo errando, por exemplo, quando ele foi na batalha contra Ai, e não consultou ao Senhor, e não percebeu que estava pecando,
mesmo por não perceber que os gibeonitas estavam disfarçados, e fez um pacto com eles, sem buscar também a direção de Deus, fez um pacto com aquele povo, errou nesse momento. Mesmo com tantos outros erros que Josué cometeu, isso não anulou o projeto de Deus, isso não anulou o que Deus tinha de maior para Josué, mesmo com as nossas fraquezas, meus irmãos, mesmo com as nossas limitações, Deus tem um projeto em nossa vida. Deus tem algo de extraordinário para fazer através de nós e devemos nos colocar nas mãos de Deus para ser usado por Deus. Ele coloca aqui, Josué não era perfeito, mas isso não anulou os planos de Deus para a sua vida. A liderança não isenta o líder de cometer falhas, mas as suas falhas também não invalidam os planos de Deus para a sua vida. Mesmo com imperfeições, mas Deus tinha algo na vida de Josué. E Deus é o Deus que sabe tratar, que sabe moldar, que sabe operar da maneira que não compreendemos. Porém, Josué, ele cometeu um grande erro. E aqui eu encerro a lição desta videoaula, que é o subtópico de número 3. Josué não consultou a Deus. Josué não consultou a Deus, cometendo um dos seus maiores erros. Talvez foi o maior erro que Josué cometeu. Foi não seguir o exemplo do seu líder Moisés. Lembre-se que eu falei que Moisés se preocupou com o sucessor, inclusive orou por isso. Josué não se importou em preparar um líder para dar continuidade à obra do Senhor. A gente vai ver na Bíblia que ele não orou pedindo um sucessor. Em nenhum momento vemos ele preparando um líder. E sabe onde isso foi desencadear? No livro dos Juízes, que será a próxima lição. A falta que faz um líder. Os problemas que tem quando não tem mais líder. Então Josué, preocupado somente consigo, com a sua liderança, em dar o seu melhor, mas não se preocupou em formar lideranças. E esse é um grave problema que nós continuamos a cometer. Nós podemos apontar o dedo para Josué e dizer, Josué, você errou em não formar lideranças. Você cometeu um grave erro e isso trouxe prejuízos irreversíveis. Trouxe um caos generalizado no meio do povo de Deus, que foi aquele ciclo lá do livro de Juízes. Por não ter liderança, o povo estava sucinto, estava fragilizado, vulnerável ao inimigo e ao erro e ao engano. Isso foi muito prejudicial para o povo de Deus. A gente pode apontar e dizer isso para Josué, mas muitas das vezes nós também estamos cometendo esses erros ainda nos dias atuais. Então devemos olhar para o erro de Josué e não cometermos esse mesmo erro, aprender com Josué sobre a importância de formarmos líderes. Às vezes não conseguimos formar outros líderes, talvez porque temos medo de alguém ser melhor do que eu. Às vezes o líder não quer formar outro líder com medo de perder a posição. Quanta pequenez, quanta mediocridade de pensamento. Existem N motivos pelos quais não queremos formar líderes, porque não é fácil, existem grandes desafios, é preciso vencer barreiras, é preciso um trabalho cauteloso. Existe N motivos, uma lista infindável de motivos pelos quais não queremos formar outros líderes, mas isso é uma necessidade real. Nós precisamos ser formadores de líderes. E é muito gratificante, irmão, saber que você contribuiu para formar uma liderança. O pastor que formou um diácono, que ajudou a um irmãozinho, um membro da igreja, se tornar um pastor, se tornar um missionário, se tornar um grande líder de mocidade, se tornar um grande líder de adolescente. Não tem nada mais gratificante do que contribuir na formação de uma liderança na igreja. Nós precisamos ter um trabalho direcionado para formar líderes, porque um dia nós vamos partir. E quem vai me substituir? Nós precisamos ser formadores de liderança. Todo bom líder, ele precisa ter isso na sua mente. Formar líderes. Então, se você quer ser um bom líder, prepare-se para preparar liderança. Se você já é líder, coloque isso na tábua do seu coração. Aprenda a formar liderança. Não tenha medo, não tenha receio. Invista nisso. Isso é muito importante para a obra de Deus. Porque hoje você está à frente. Mas e amanhã? Quem estará? Pense nisso.
e contribua para a continuidade da obra de Deus. Meus irmãos, grato a Deus por você ter ficado comigo até o final. E se você ficou comigo até o final, quero entender que isso significa que esta videoaula se tornou relevante para você. E se foi relevante, e se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like. Compartilha nos grupos daqueles irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, que gostam de estudos bíblicos, em especial que gostam deste tema sobre liderança cristã. Muitas lições boas, e eu quero que você esteja sempre comigo nessa série de estudos. Meus irmãos, uma aula boa, produtiva, falando sobre a liderança de Josué, e como falei, na próxima videoaula nós vamos falar sobre o livro dos Juízes, a falta que faz um líder. E isto é muito sério, eu quero que você esteja aqui comigo, porque nós vamos continuar enfatizando, trazendo mais conteúdo para vocês sobre a importância de prepararmos líderes, futuros líderes para a obra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, e não esqueça de orar por esse humilde servo e por minha família. Deus vos abençoe.